Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. A minha carne é verdadeiramente comida. Come deste pão, viverá eternamente. A igreja hoje celebra esta bela festa do Santíssimo Sacramento, festa do corpo de Cristo, festa deste alimento que nos é dado, alimento espiritual para a nossa alma, alimento de vida eterna. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ele contém real, verdadeiramente, substancialmente, o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Contém Cristo todo inteiro, assim como Ele está presente no céu, Ele está presente substancialmente no Santíssimo Sacramento. Ele se faz presente no Santíssimo Sacramento como Deus Consolador, que vem visitar o seu povo, que permanece em sua companhia. Não há um povo cujo Deus esteja tão próximo como é nosso povo, tão próximo como é nosso Deus, tão próximo de seu povo. O Senhor vem para permanecer juntamente conosco, cumprindo enfim a sua promessa: eu não vos deixarei sozinhos. Ele vem trazer os benefícios da sua graça, graça que basta para a nossa salvação. Ele vem nos dar a graça da sua companhia, e basta ir diante da sua presença, implorar a sua misericórdia, para que Ele abra para nós os depósitos da graça, abra para nós o seu sagrado coração e nos dê a paz, nos dê os auxílios que nele são abundantes. Basta ir a nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor no Sacramento não se faz somente companhia, Ele faz também alimento. A Santa Missa, é claro, é a renovação do sacrifício do Calvário, sem derramamento de sangue, sacrifício que se dá pela separação equivalente das espécies eucarísticas consagradas no altar pelo sacerdote. Mas a missa, sendo renovação do sacrifício do Calvário, instituída durante a última ceia, através da consagração do pão e do vinho, pelo ministério de novo sacerdócio instituído por Cristo, é também ocasião de alimento. Já na Santa Ceia, já no sacrifício da cruz, se mostrava que o sacrifício de Cristo era um sacrifício novo, não mais como as figuras do Antigo Testamento. Instituído durante um banquete, uma ceia, ele é a figura de um banquete especial, um banquete sagrado e sacrificial, em que nós tomamos parte intimamente no sacrifício, bebendo sangue, comendo a carne do Senhor. É um mistério surpreendente, um mistério profundo de consolação, de amor e de escândalo para aqueles que não creem. Por isso, por causa do Santíssimo Sacramento, por causa da Eucaristia, alguns dos discípulos abandonaram Cristo, porque era demais para eles. Como é possível que alguém dê a sua carne para ser comida e o seu sangue para ser bebido? Isso é demais para nós. Para aqueles que têm fé, é um grande mistério, uma grande consolação, mistério de amor.
O altar da missa é ao mesmo tempo, lugar do sacrifício, onde nós renovamos o sacrifício da cruz, e ao mesmo tempo a mesa do banquete eucarístico, em que Nosso Senhor se faz vítima de sacrifício e sacramento, alimento para as nossas almas. Nosso Senhor, Ele se faz alimento para o ser efetivamente comida. Ele faz do seu sacrifício uma ceia sagrada, nos lembrando assim a necessidade que nós temos de um alimento espiritual para as nossas almas, um alimento que nos sustente na nossa caminhada rumo ao céu. Assim como o alimento material é adaptado a sustentar materialmente o nosso corpo, a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, o corpo de Cristo, é adaptado para alimento espiritual das nossas almas. A comunhão eucarística, ela é condição de vida eterna. Nosso Senhor disse claramente, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Se não comerdes, não tereis a vida. A comunhão é uma obrigação fundamental para aqueles que querem se salvar, é uma condição indispensável para alcançar o céu. É o santo viático, o pão da caminhada, que sustenta a nossa alma nas lutas para chegar à vida eterna. Poderia até alguém pensar, comungar seria uma honra muito grande, maior que todas as honras na face da terra, porque é receber do modo mais íntimo possível nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Rei e Senhor, Redentor e Mediador. Então receber a Sagrada Comunhão, Sagrada Eucaristia, deveria ser então um privilégio das almas perfeitas e não uma obrigação fundamental da vida cristã. No entanto, para que haja vida cristã, é necessário haver a vida de Cristo. A vida cristã se resume exatamente na união com Cristo, viver da vida de Cristo, viver das virtudes de Cristo, ser membro vivo da igreja, participar da intimidade de Cristo pela graça. E esta vida sobrenatural da união da vida de Cristo em nós, vida sobrenatural, que nos faz membros vivos de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa graça divina nos é transmitida pelos sacramentos, nos é transmitida pelo próprio Cristo através dos sacramentos, sobretudo pelo sacramento da Eucaristia, conservada em nós pela Sagrada Comunhão. Assim como a vida natural se conserva com alimento, com alimentação, com comida, quem não se alimenta acaba morrendo de inanição. Também no plano sobrenatural, na vida sobrenatural, esta vida sobrenatural que é a vida de Cristo em nós, ela só pode ser conservada se nós nos alimentarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem come a minha carne vive. E para deixar isso bem palpável para nós, nosso Senhor deu a comunhão sob os sinais de pão e de vinho, os alimentos mais comuns do meio em que ele foi instituído, pão e vinho, mais necessário para a alimentação, nos mostrando que o que há de mais necessário para a nossa vida espiritual se concentra no Santíssimo Sacramento. Existe uma conexão interna entre a vida cristã e receber Cristo na Eucaristia. Não se pode desassociar, não há uma sem a outra. Não há vida cristã sem vida eucarística, sem comunhão eucarística, sem receber o Santíssimo Sacramento. E
E sendo Cristo comida, manjar espiritual da nossa alma, certamente então não haveremos de comungar somente uma vez por ano, como manda a Santa Igreja, o mandamento da Igreja, que diz que todo católico deve comungar uma vez por ano, está obrigado a esta comunhão. O mandamento nos indica o limite mais baixo possível, para não morrermos de fome na vida espiritual, comungar uma vez por ano. Mas com tão pouco alimento, nossa alma não poderá ficar robusta, com muita dificuldade conseguirá viver, lutar, pelejar pela sua vida espiritual, pela sua salvação, pela prática das virtudes. Para sermos fortes, robustos espiritualmente, precisamos comungar. Estamos convidados, insistentemente convidados, a frequentar assiduamente a Sagrada Comunhão. E é preciso que nós nos convençamos. A comunhão, claro, é certamente uma grande honra, e por isso devemos nos esforçar para comparecer puros e santos diante do Senhor, diante da Sagrada Eucaristia. Mas muito mais ainda, a comunhão é um sacramento, é um meio eficaz da graça de Deus para a nossa alma, é um alimento que nos sustenta, é fonte de força espiritual, remédio contra os nossos defeitos e males, condição e penhor de vida eterna, condição de vida sobrenatural. Por isso, não podemos nos ausentar da Sagrada Eucaristia, da mesa eucarística, por causa de uma mera imperfeição humana, um mero escrúpulo, não tendo nenhum pecado grave na consciência. Mas antes, estas meras imperfeições devem ser um motivo de nos levar à Sagrada Comunhão, porque a comunhão contra elas será um poderoso remédio e auxílio. Muitas vezes, essa divina comida não parece nos alimentar totalmente, de sagrado remédio não parece produzir em nós todos os seus efeitos e frutos. Isso ocorre certamente porque nós não comungamos corretamente com a devida piedade e amor de Deus. Não vamos à Eucaristia com esta fome de Deus, esta fome de crescer no amor de Deus, no amor do próximo, esta fome de nos buscar melhorar na nossa vida, esta fome de servir a Deus em primeiro lugar e gozar das graças, gozar dos frutos que nos vêm por meio deste sacramento. Nós tivemos realmente uma fome da Eucaristia, como o Senhor diz: quem não devorar a minha carne, quem não devorar a minha carne, não tem a vida eterna. Tivemos essa fome voraz do Santíssimo Sacramento, nunca teremos o efeito da Eucaristia em nossa alma, o efeito abundante da Eucaristia em nossa alma. O pão dos homens se tornou o pão dos homens, nos diz Santo Tomás de Aquino. Eucaristia é chamado pão dos anjos, não porque os anjos possam comungar, mas porque nós, quando nós nos aproximamos dela, devemos ter a consciência pura como de um anjo, devemos ter as disposições dos anjos do céu que louvam a Deus perfeitamente, o adoram: santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Devemos ter essa mesma disposição dos anjos ao se aproximar do Santíssimo Sacramento, com pureza, com adoração, com temor e ao mesmo tempo com sede e fome de Deus. E assim a Sagrada Comunhão se torna poderoso alimento para as nossas almas, contanto que nós a recebamos bem, não colocando de nossa parte nenhum impedimento aos efeitos da graça de Deus em nós, recebendo com a devida disposição e amor. Devemos nos aproximar da Santa Mesa, não com pecado mortal na nossa consciência, evidentemente, e antes devemos nos purificar na Sagrada Confissão. Uma contrição perfeita dos pecados, uma mera contrição, ainda que perfeita, não dá a ninguém o direito de comungar. É necessário sempre passar pela Sagrada Confissão auricular, pelo sacerdote, antes de acceder à Sagrada Eucaristia, caso nós temos a infelicidade de um pecado grave na
consciência. A Igreja ainda aconselha fortemente boas disposições interiores e exteriores de respeito a tão grande sacramento, lembrando-se que nós temos ali Deus realmente presente. Devemos nos preparar bem para receber a Sagrada Comunhão, levando a nossa alma a Deus por meio da oração, tendo atenção à missa, naquilo que nos é possível, meditando o mistério da Santa Missa, acceder com humildade e modéstia na Sagrada Mesa, receber com todo o amor nosso Senhor, modéstia que deve passar pelas vestimentas, não se aproximando do sacramento, se não tivermos com roupas corretas, não vulgares, que não faltem com simplicidade e modéstia. Nos colocamos de joelhos para adorar a Deus, mostrando a nossa indignidade, adorando a nosso Senhor presente do Santíssimo Sacramento, fazendo uma profissão prática de fé. Nós o recebemos diretamente sobre a língua, não o tomamos nas nossas mãos. O Santíssimo Sacramento é uma dádiva de Deus, é um alimento com o qual o Pai alimenta seus filhos. Assim, eu não o tomo diretamente nas minhas mãos, como se eu tivesse algum poder sobre ele, mas eu o recebo com humildade das mãos do sacerdote sobre a minha língua, porque é um dom que Deus me dá, e esse dom o recebo na qualidade de filho de Deus. É preciso, claro, lembrando, aproveitando, preciso para comungar, estar de jejum, ao menos 1 hora antes de receber a Sagrada Comunhão, no mínimo 1 hora, como manda as leis da Santa Igreja. E ainda muitíssimo excelente fazer quanto possível um momento de agradecimento, de ação de graças, agradecendo a Deus pelo dom da Eucaristia, pedindo que tal comunhão que eu acabei de receber seja frutuosa para sustentar contra os males da minha vida, ser um firme auxílio para alcançar a vida eterna, me auxiliar na minha caminhada, trazer luzes para os meus projetos. Os efeitos da Sagrada Comunhão, quando bem recebidas, são múltiplos na nossa alma. Vem curar a nossa moleza e a nossa fraqueza espiritual, é o pão dos fortes. Nos fortifica e alegra as nossas almas, como diz, o vinho alegra o coração do homem, quanto mais o vinho espiritual, o sangue do Santíssimo Salvador. De fazer crescer em nós a cada dia a vida da graça, o amor de Deus, o auxílio para a prática das virtudes, fazer crescer em nós a caridade. A Eucaristia nos sustenta, aumenta, repara, alegra nossas almas, se nós recebermos com as devidas disposições, com a devida devoção, como nos lembra São Paulo na epístola de hoje. Se nós recebêssemos a Eucaristia de forma indigna, nós beberíamos ou comeríamos da nossa própria condenação, seríamos culpados do corpo e do sangue de nosso Senhor. Pode haver então algo mais precioso do que esse sagrado banquete? Nele nós temos por alimento o corpo de Cristo, Deus verdadeiro. Pode haver de mais admirável neste sacramento? Nele o pão e o vinho são totalmente transformados no corpo e no sangue de Cristo. Cristo, Deus e homem, contido todo inteiro sob as espécies de pão e de vinho. Nenhum sacramento é mais salutar do que este, porque nele são destruídos os pecados, aumentadas as virtudes, o espírito fica saciado com a abundância das graças espirituais. É oferecido na igreja em sacrifício pelos vivos e pelos defuntos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos, como diz Santo Tomás. Quem poderá descrever a doçura deste sacramento? Nele saboreamos a espiritual doçura, o próprio Cristo, a doçura na sua própria fonte. Nele renovamos o memorial do excesso do amor de Cristo que nos mostrou na sua paixão. Que a nossa alma então seja para Ele um receptáculo santo, separado do imundo, para que este amável sacramento,
Ele repare e aumente em nós a caridade e diminua a nossa concupiscência, restaure as nossas forças, dissipe as tristezas e desesperos da nossa vida e nos encha de uma alegria espiritual, alegria de possuir um Deus tão unido a seu povo que se faz comida para nós. É necessário sempre uma boa preparação para colher os frutos completos do divino sacramento, recebendo com a máxima devoção e ter uma máxima fome de nos unir a Cristo por meio do sacramento, viver da sua própria vida. Que a Santa Missa, ela seja parte essencial dessa preparação, parte essencial da vida cristã, porque o sacrifício redentor é do sacrifício redentor que nós recebemos o sacramento da caridade, é pelo sacrifício da missa que nós nos disporemos melhor para receber o sagrado alimento. São Cirilo de Jerusalém lhe diz que é deste modo que nos tornamos porta-Cristo. Nós carregamos Cristo nos nossos corpos por este sacramento e, como consequência, na nossa alma. E esta vida de Deus, que nos vem de Cristo no sacramento, nos faz participantes da natureza divina, nos torna santos, nos torna herdeiros dos bens celestes, se assim soubermos bem comungar. Nos tornamos porta-Cristo e outros Cristos. Que possa então esta festa do corpo e do sangue do Salvador aumentar em nós o fervoroso amor que nós devemos ter para com esta dádiva de Deus, a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Possamos considerar a Santa Missa primeiramente como o culto mais excelente à Eucaristia, procurar amar a Santa Missa, lutar pela Santa Missa, defender a Santa Missa e procurar por todos os meios nos unir intimamente durante a Santa Missa com grande devoção ao sacerdote, para que nós possamos também valorizar e considerar a Sagrada Comunhão cada vez mais como meio estabelecido por nosso Senhor para a união plena com este santíssimo sacrifício, assim comungar devidamente. Dessa forma, nós entenderemos melhor que é a devoção ao corpo e o sangue de Cristo, a devoção à Santíssima Eucaristia, que vai nos comunicar de forma mais eficaz os frutos da redenção, porque participamos ali do mistério da redenção. E é a Eucaristia que nos abre, já nesta vida, as portas do Sagrado Coração de Jesus e as portas da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.